Olá, camaradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre a questão das medidas, né, da prisão domiciliar, da tornozeleira eletrônica do Jair Bolsonaro, né, e o porquê que isso aconteceu. Eu separei um material aqui para a gente conseguir ver isso junto, né, poder fazer esse debate e ver exatamente a motivação, né, porque segundo os bolsonaristas é porque a gente está no Brasil, como é que é o nome? Numa ditadura, né? A ditadura do judiciário, a ditadura do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é o maior ditador de todos os tempos, segundo os bolsonaristas, né? Mas a gente não pode acreditar no gado que também acredita em terra plana, né? Então a gente precisa ver aqui, vamos ver aqui, né? O que está acontecendo, o porquê disso tudo e quais são as razões que levaram o Alexandre de Moraes decretar essas medidas. Vamos lá. A íntegra da decisão de Alexandre de Moraes explicando as razões das medidas impostas hoje ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Tiago Muniz já deu uma olhadinha, já deu para ler as quantas páginas, Tiago? São 47 páginas no total, Luiz Megali, e chama a atenção a abertura do dispositivo, que é o termo da petição, da decisão da petição no Supremo Tribunal Federal, quando Moraes começa a delinear as medidas. Basicamente, qual artigo de qual lei que é baseado para fazer isso, entendeu? Isso é o dispositivo. Medidas cautelares que vão ser tomadas contra Jair Bolsonaro. E Alexandre de Moraes faz uma defesa da soberania nacional e cita figuras históricas dos Estados Unidos para delinear essas medidas. Ele começa com uma frase de Machado de Assis, dizendo: a soberania nacional é a coisa mais bela do mundo, com a condição de ser soberania e de ser nacional. Moraes então continua: a soberania... Complicado é que, infelizmente, falando de verdade, né, é óbvio que a gente tem que gritar pela soberania nacional, é óbvio que isso é um ataque à nossa soberania, a soberania do Estado brasileiro, né, do Estado, entre aspas, democrático de direito, né, a República Federativa Brasileira, mas a gente tem que dar uma atenção ao fato, né, de que, ainda que a gente tenha uma Constituição, ainda que a gente tenha formalmente essa soberania, na prática mesmo, não existe uma plena soberania. Não existe uma plena soberania no nosso país. Infelizmente, isso é patente, assim, isso dá pra ver de longe. Porque, por exemplo, se a gente depende de outros países, a gente não tem soberania real. Então, se a gente depende de outros países para eletricidade, se a gente depende de outros países para alimentação, para construção civil, para qualquer coisa, a gente não é um país verdadeiramente soberano. Porque a gente é dependente. E extremamente dependente do Brasil. Da burguesia internacional, de empresas estrangeiras. A gente sequer tem uma internet própria. O Brasil não tem a própria internet. A gente aluga a nossa internet dos Estados Unidos, que vem através de cabos oceânicos. Uns cabos gigantescos, assim, atravessando o oceano, que vem pra cá, que é de onde vem a nossa internet. Porque o Brasil não tem a própria rede de internet. A gente não tem os nossos próprias redes sociais. A gente é digitalmente colonizado, né, basicamente. Nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida, pois é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. O Supremo Tribunal Federal será sempre absolutamente inflexível na defesa da soberania, no seu compromisso com a democracia, direitos fundamentais e Estado de Direito. Moraes continua: devendo sempre ser lembrada a lição de Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos da América, responsável pela manutenção da União e pela proclamação de emancipação que afirmava que os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis. Moraes então lista, entre esses princípios, independência judicial, independência do Poder Judiciário em defesa da Constituição brasileira. Ele continua: um país soberano como o Brasil sempre saberá defender a sua democracia e soberania, e o Poder Judiciário não permitirá
permitirá qualquer tentativa de submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado, por meio de atos hostis derivados de negociações espúrias e criminosas de políticos brasileiros com Estado estrangeiro, com patente obstrução à justiça e clara finalidade de coagir essa Suprema Corte no julgamento da ação penal que trata, a ação penal que investiga o caso do golpe de Estado. Perfeito, é isso. O Bolsonaro está através da economia, né? Através da ajuda de um outro Estado soberano, influenciar em decisão judicial no judiciário brasileiro, cara. Isso não tem como, gente. Isso é um ataque à soberania que é absurdo, de um nível que me dá ódio. Que eu fico puto. Não tem como. É o maldito do imperialismo estadunidense achando que pode cagar em cima dos brasileiros e pronto, porque é o nosso quintal. E a gente tem que se indignar com isso, tem que se indignar, tem que sentir ódio daquela cenoura que se diz presidente. Para criar verdadeira impunidade penal e favorecer o réu Jair Messias Bolsonaro, impedindo o Poder Judiciário de analisar, por meio do devido processo legal, a imputação criminal feita pela Procuradoria-Geral da República. Estas, portanto, palavras, eu usei várias vezes a palavra soberania aqui porque elas estão de maneira repetida, colocadas de maneira repetida na decisão de Alexandre de Moraes. Depois desse preâmbulo, ele aí coloca as medidas cautelares que a gente já... E eu não gosto do Alexandre de Moraes, eu não acho que ele é defensor da classe trabalhadora, eu não acho que ele é um defensor da democracia, mas eu acho que ele cumpre um papel para ser um instrumento para segurar o bolsonarismo. Esse papel ele cumpriu, isso não tenho o que dizer. Pessoalmente eu não gosto dele. Agora, primeiro, essa decisão corretíssima, tecnicamente muito bem fundamentada. Ele é alguém que conhece de direito, isso não tem... Se tem uma coisa que você não pode dizer é que o Alexandre de Moraes não conhece de direito, tá? Quem fala isso, se algum bolsonarista fala isso, ele é mau caráter ou ele não entende nada. Ele conhece. A questão também, enfim, né, não é sobre isso também, mas nesse papel que ele está cumprindo agora, ele está corretíssimo. Delineou aqui ao longo da nossa programação, que é a proibição de sair da comarca, tem que ficar em casa, aliás, não é nem das 7 às 7, das 7 da manhã às 6 da manhã, de segunda a sexta, e tem que ficar em casa o dia inteiro, aos finais de semana, feriados e outros dias de folga. Além disso, proibição da aproximação e acesso a embaixadas, proibição de manter contatos com embaixadores. Além disso, busca e apreensão domiciliar, como foi realizado, de aparelhos de celular, tablets, mídias de armazenamento, além da busca e apreensão pessoal. Outros pontos que chamam a atenção. Moraes colocou o seguinte: a autoridade policial responsável pelo cumprimento das ordens deverá evitar a exposição indevida do réu. Aí uma menção a episódios do passado em que havia, de maneira ostensivamente, a demonstração de que essas medidas estavam sendo cumpridas. Aí eu separei um outro vídeo sobre... que esse aqui tá falando mais sobre a questão da ida da Polícia Federal na busca e apreensão lá na casa dele, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ação, né, Andros? O que a gente tem de novidade? Pois é, gente, as informações... Tá, antes da gente começar, desculpe, deixe-me comentar uma coisa, né? Ou seja, o Bolsonaro, ele tá sendo preso... Ele está sendo processado criminalmente por tentativa de golpe de Estado. Enfim, tem alguns crimes no mesmo processo, né, que ele tá respondendo, mas basicamente resumindo por golpe de Estado, né, por tentativa de golpe de Estado. Quando tu é réu no processo criminal, tu não pode entrar em contato com a vítima, tu não pode tentar entrar em contato com testemunha para falar sobre o processo, tu não pode destruir prova, tu não pode ir para um outro estado soberano pedir para ele taxar exportação do teu país só porque tu não quer ir preso. Sabe, esse tipo de coisa é ilegal. Tu não pode interferir no processo. Isso é uma clara tentativa de interferência. E por isso que essas medidas foram completamente necessárias, corretas, e é isso, o Alexandre de Moraes está certo. Juridicamente, corretíssimo. O Alexandre de Moraes, o Bolsonaro, aliás, fez e recebeu... Ora, se não são as consequências das minhas próprias atitudes, né? Basicamente isso.
Aí vamos ver agora sobre a questão do que a polícia encontrou. Vão surgindo, a gente vai confirmando. E a última realmente é que foi encontrado na casa do ex-presidente da República uma cópia da ação que é movida nos Estados Unidos, lembramos, na Justiça da Flórida, Cíntia, contra o ministro Alexandre de Moraes. Vamos contextualizar então nossos telespectadores. A rede social Rumble e também a Truth Social Media, que é uma empresa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ingressaram com esta ação porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, estaria então ferindo a liberdade de expressão e tentando calar algumas vozes. Ó, entendam o que está acontecendo, tá? Ele deu uma resumidinha, mas eu vou explicar melhor. Tem essas duas empresas, né, que estão brabas com o Alexandre de Moraes, porque lembra quando o Twitter foi suspenso há um tempo atrás por causa do Alexandre de Moraes? Porque o Twitter não estava cumprindo a legislação brasileira, porque a lei brasileira diz o seguinte: empresas estrangeiras podem vir para o Brasil sem problema nenhum. A única questão, né, claro, não é a única, mas enfim, né, a questão é o seguinte: tem que ter um representante da empresa no Brasil. Tem que ter uma pessoa, né, que vai ser a representante física daquela empresa. Por quê? Porque se a empresa comete algum ato ilícito, tem que ter alguma pessoa, algum representante da qual eu posso entrar em contato com essa pessoa para que ela possa ser processada, possa ser julgada, enfim. O Twitter, o Elon Musk tinha tirado a representação brasileira do Twitter daqui, e aí o Alexandre de Moraes falou, ou tu foi notificado, ou tu indica uma representação, ou vai ser suspenso porque ele está em desacordo com a legislação brasileira. Aí depois, né, o Elon Musk colocou a representação, o Twitter voltou e pá. Só que isso é exatamente isso que está acontecendo com a Truth Social. É exatamente isso. Os caras não querem esses estadunidenses safados, o Trump, né, porque a rede é do Trump, quer vir pro Brasil, não quer seguir a lei brasileira e quer processar o Alexandre de Moraes pelo Alexandre de Moraes estar descumprindo uma lei estadunidense. Foda-se a lei estadunidense. A gente está no Brasil, ele é juiz no Brasil, ele está decidindo casos no Brasil. Eu não tô nem aí para o que a lei estadunidense fala sobre liberdade de expressão ou fala sobre redes sociais. Eu não tô nem aí, cara. E é sobre isso, essa ação que foi encontrada no Bolsonaro é sobre isso. É sobre empresas estrangeiras estadunidenses, a partir da sua influência política, né? O cara é o dono, o presidente dos Estados Unidos, né? E a da sua influência econômica, porque ele é bilionário e é um governo de bilionários. Essas empresas estão tentando utilizar a justiça americana para decidir algo no Brasil. O que não faz sentido nenhum, ou para tentar retalhar o Brasil por causa disso, né? Mas, gente, o estadunidense, fica aí no teu cantinho que você não sabe nem apontar o Brasil no mapa. Se te derem um mapa, tu não sabe apontar o Brasil. Então fica quietinho aí, gringo safado. Lembramos que é citado neste processo também a situação do blogueiro Alan dos Santos, que Moraes determinou aí a suspensão de todas as contas das redes sociais do blogueiro. Portanto, foi encontrado na casa de Bolsonaro uma cópia deste documento. Lembramos aí que algumas decisões da justiça norte-americana já foram, na verdade, algumas atualizações do processo já foram proferidas, como, por exemplo, a última que o ministro do STF deveria se manifestar, deveria apresentar algum pedido ali, seja de arquivamento ou apresentar argumentos em relação à sua defesa. Se defender nos autos processos. Eu acho que não deveria nem se defender. Defender do quê? Vocês vão fazer o quê? Vai prender? Vai prender ministro do STF do Brasil? Tanta sorte, gringo safado. Ainda não se sabe qual vai ser o desfecho, mas pode haver ali algum tipo de punição, algum tipo de ação judicial por parte da Justiça da Flórida contra justamente o ministro Alexandre de Moraes. Portanto, Bolsonaro tinha uma cópia deste documento em casa. Lembramos que a confirmação também da apreensão do celular do ex-presidente não é a primeira vez que o celular é levado pelos policiais. Agora, então, vai ser periciado justamente para entender, Cíntia, se havia algum plano de fuga do ex-presidente
ex-presidente para sair aqui do Brasil. Lembrando que na Provavelmente, sim. petição encaminhada ao STF, ao ministro Alexandre de Moraes, foi colocado ali que o presidente teria falado, inclusive, que a apreensão do passaporte não era um impeditivo para deixar o Brasil. E isso, então, vai ser olhado ali se esse recurso de 14 mil dólares encontrado em casa seria para isso ou não. Enfim, se havia algum plano neste sentido, mas novidade, então, que havia cópia deste documento, desta ação judicial, na casa do ex-presidente. Obrigado. Ou seja, tudo isso indica que o Bolsonaro, em contato com seu filho, Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado, que está agora nos Estados Unidos, junto com o Trump, junto com o maluco que ele estava lá, que ele foi no programa dele, que eu esqueci o nome, o Bannon, Steve Bannon, planejando contra a soberania, a justiça e a economia brasileira. O Bolsonaro aqui no Brasil fazendo isso. É óbvio que ele estava tramando alguma coisa, é óbvio que ele está querendo fugir do país, porque ele sabe que ele vai ser preso, ele sabe que vai ser condenado, porque ele sabe que ele cometeu crime, né? E esse processo encontrado só é mais uma prova disso, de que ele, junto com o filho, é articulador de tudo isso que está acontecendo, é articulador da taxação. É articulador de um plano contra a soberania do próprio país. E ele se diz patriota. Otário é quem acredita. Infelizmente. Otário é quem acredita. E aí, por último, que o vídeo já acabou, eu deixei uma matéria pra gente ler junto, né, que é a matéria do Jornal A Verdade. O Jornal A Verdade é o jornal da classe trabalhadora, o jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo, que é o jornal da Unidade Popular, né? E a gente teve aqui uma matéria de ontem, dia 18 de julho, STF impõe medidas para impedir Bolsonaro de conspirar com Trump contra o Brasil. Ó, a foto do corno. Bolsonaro na saída da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal após ser obrigado a colocar tornozeleira eletrônica para impedir possível fuga do país. STF determinou que ex-presidente fascista Bolsonaro use tornozeleira eletrônica e não faça contato com autoridades estrangeiras e Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos conspirando com o chefe do imperialismo estadunidense, Donald Trump, a intervir no Brasil. Felipe Annunziata, redação. Brasil. O país amanheceu nesta sexta, dia 18, com uma operação da Polícia Federal contra o fascista Jair Bolsonaro em resposta aos movimentos feitos pelos partidários do ex-presidente para que o imperialismo dos Estados Unidos intervenha no Brasil. Bolsonaro está agora obrigado a usar tornozeleira eletrônica, proibido de ter contato com autoridades estrangeiras e com Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos conspirando com representantes do imperialismo estadunidense para os Estados Unidos impor sanções ao Brasil. Além disso, o ex-presidente fascista não poderá usar as redes digitais e sair de casa à noite e aos fins de semana. A operação foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, a pedido da própria Polícia Federal e com a concordância da Procuradoria-Geral da República. Os policiais foram até a casa do ex-capitão expulso na manhã e o conduziu até a Secretaria da Administração Penitenciária do Distrito Federal para a instalação da tornozeleira. Além disso, os policiais apreenderam um pendrive e 14 mil dólares em dinheiro vivo. Também foi alvo da busca e apreensão o escritório de Bolsonaro na sede do Partido Liberal, PL, em Brasília. A ação foi referendada pela maioria dos ministros da primeira turma do STF na tarde de hoje, dia 18 de julho. Ao contrário do que ocorre nas favelas e nas periferias do país, Bolsonaro foi bem tratado. Não teve sua porta arrombada, nem seus móveis destruídos. Além disso, ao fascista foi dado o direito de ter sua casa revistada apenas depois de uma decisão judicial, coisa que o povo trabalhador não tem quando ocorrem operações policiais. E isso aqui assim, acertou 100% o companheiro aqui, porque é isso aí. Tudo isso que o Bolsonaro está acusando como perseguição, está acusando de ser contra os direitos humanos, contra os direitos de não sei o quê, de ser uma ditadura, é isso que o povo trabalhador sofre todos os dias. Todos os dias o Estado esmaga algum trabalhador, algum ambulante que trabalha na rua, algum morador de periferia. Todos os dias isso acontece. E a ditadura só começou agora porque é com Bolsonaro. Antes não era ditadura. Antes, quando o Estado estava esmagando a cabeça de um pobre, aí não era ditadura. É só quando acontece com um rico e poderoso. Sim, a gente vive numa ditadura. É a ditadura dos ricos. É a ditadura da burguesia, a ditadura de quem tem dinheiro. É a gente que está perdendo. A gente que trabalha, a gente que é trabalhador.
Conspiração contra o Brasil. Ainda ontem, dia 17, Bolsonaro voltou a agradecer a agressão imperialista de Donald Trump contra o Brasil. Nessa semana, o governo dos Estados Unidos abriu uma investigação contra o Brasil por supostas deslealdades comerciais. Entre os alvos do ataque estão o controle do Estado sobre a ferramenta de pagamento Pix, que já movimentou 62 trilhões de reais desde sua criação. O objetivo seria entregar este serviço às Big Techs estadunidenses para aumentar ainda mais o lucro desses monopólios em cima da exploração do povo brasileiro. Os caras estão tão putos com a nossa soberania que eles querem o Pix, cara. Eles querem destruir o Pix. Olha que absurdo, eles querem entregar o Pix para o Google. Isso é muito absurdo. Vamos supor que o Trump queira a anistia? É muito se ele pedir isso aí. A anistia é algo privativo do parlamento. Não tem que ninguém ficar ameaçando tornar inconstitucional, afirmou o Bolsonaro após a ida ao Senado Federal. A declaração mostra como Bolsonaro e sua família estão agindo como agentes do imperialismo estadunidense em nosso país. Mais do que uma guerra comercial, o objetivo de Trump é impor um ataque à soberania do Brasil para garantir uma ampliação do controle dos monopólios estadunidenses sobre a economia nacional. Para este plano, o chefe fascista dos Estados Unidos conta com o apoio de Bolsonaro. Agora é preciso intensificar a luta contra a intervenção dos Estados Unidos no nosso país, garantindo a prisão imediata de todos os golpistas de 22 e 23 e também uma resposta concreta à dependência econômica do Brasil do imperialismo estadunidense. Isso só poderá ocorrer com o direcionamento da produção de alimentos para o povo brasileiro a baixo preço, a taxação e proibição das remessas de lucros para o exterior e uma dura regulação das redes digitais controladas pelos monopólios estadunidenses. E digo mais, a gente tem que construir a nossa própria internet, a gente tem que construir as nossas próprias redes sociais, a gente tem que construir, né, a nossa rede de telecomunicações que seja independente verdadeiramente, porque isso a gente não tem, fora a gente não é autossuficiente nem em fertilizantes. Um dos maiores produtores rurais do mundo não é autossuficiente em fertilizantes, porque o Bolsonaro, que é um grande patriota, desativou a última fábrica de fertilizantes que existia no Brasil. Então é isso. Como é que a gente vai ser soberano, né, com um monte de patriotário na Câmara Legislativa, no Senado, etc. Mas então é isso. Se você gostou, meu querido, chegou até aqui, meu querido, minha querida, dê um like no vídeo, por favor, comente aqui o que você está achando de toda esta palhaçada, né? Me dê a sua estimativa de quanto você acha que o Bolsonaro vai preso. Eu vou chutar que vai ser 12 de setembro. 12 de setembro vai sair... Ou, não, 7 de setembro, mentira. Não, eu vou chutar 12. Mas se for 7 de setembro, o Alexandre de Moraes é muito engraçadinho, né? Mas enfim, chute aí quando você acha que ele vai ser condenado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de assinar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E até o próximo. Valeu, um grande abraço. Tchau.